pessoal, está começando mais um TV Pet Show, um programa feito especialmente para você que ama, cuida e se encanta com o mundo animal. Se eu fosse você, não saia daí porque o programa está sensacional. Olha só o que nós preparamos. O Dr. Daniel Couto fala sobre a escolha da raça ideal para cada tutor. Vamos falar de animais silvestres e exóticos com o Dr. Marcelo Jucá. E a doutora Vanessa Aires nos faz um alerta sobre a hipertermia em gatos. E ainda tem Meu Pet é Lindo. Apoio Cultural, Optivet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na Optivet, o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é Optivet. Eu estou aqui com o Dr. Daniel Couto, médico veterinário, doutor em reprodução canina e veterinário do Kennel Clube Ceará. Doutor, resumi bastante seu currículo porque eu não consigo decorar tudo, porque cada vez é uma novidade, mas seja bem-vindo à TV Pet Show, doutor. É sempre bom estar com vocês. O prazer é todo nosso. Doutor, e hoje para a gente falar de um assunto que eu acho que nada melhor do que o senhor para falar isso, a escolha da raça ideal. Acho que as pessoas às vezes se encantam pela beleza ou porque quer muito ter aquela raça, mas não, tem que levar em conta vários fatores, né, doutor? Que fatores são esses? Um dos principais pontos para dar certo o cãozinho em casa é escolher a raça correta. Escolher a raça correta e procurar conhecer os pais daquele filhote. Porque o que é que muita gente não se atenta? Normalmente quando se vai ver um filhotinho e não se procura ver os pais, se os pais tiverem problemas de pele, se forem muito agressivos, se tiver algum problema, normalmente aquilo vai se refletir no filhote. E você vai levar um filhotinho bonitinho para casa, que em cerca de 10, 15 dias depois, o filhote vai começar a manifestar problemas que os pais tinham. Os pais tinham, né? Que poderia ter sido resolvido se conhecesse os pais antes. Se tivesse uma indicação correta de onde comprar um animal de qualidade. E o que é que eu devo levar em conta, doutor, com relação à minha casa, à minha rotina, na hora de adquirir? Vamos para um exemplo prático. Eu moro num apartamento. Hoje as pessoas estão saindo das casas, estão indo para os apartamentos. Se eu tenho um cão de porte médio a grande, eu vou ter que tomar mais cuidado para levar esse cão para o apartamento, já que a maioria dos apartamentos tem piso liso de porcelanato. E aí esse cão vai ter uma velocidade de crescimento muito grande, ele vai ganhar cerca de 100 a 150 gramas por dia, vai ganhar 4 quilos por mês, 4,5 quilos. Então, um cão que se ele ficar no porcelanato, ele vai acabar ficando com as perninhas tortas. Por que acontece isso, doutor? Porque o piso liso, ele vai deslizar e o animal não vai ter firmeza para pisar, não vai ter o desgaste ideal de unhas e vai acabar ficando com as patinhas numa condição não ideal que vai ser difícil corrigir posteriormente. Então, eu vou levar um Border Collie, um Golden para o apartamento, emborracho o apartamento. Quando esse cão parar de crescer, que já estiver firme com as articulações, eu posso retirar. Até lá, não. Porque é no crescimento, né? Então pode ter, contanto que adapte, né, doutor? Pode ter, contanto que adapte. Doutor, e com relação à minha rotina, eu preciso ter, se eu for uma pessoa que eu saio muito, que ele vai ficar só, tem que ter uma raça específica também? Até isso a gente tem que pensar na escolha da raça ideal, independente do porte. O que é que acontece? Se eu tenho um cão, se eu vou passar o dia trabalhando, eu saio de manhã e só chego à noite, eu e minha esposa, eu tenho que pensar numa raça que tolere ficar só, sem destruir o apartamento para chamar atenção. Que seria? Tá? Eu tenho que tentar evitar as raças de caça, como um Beagle, como um West. Doutor, e com criança, tem alguma raça que o senhor indica que aguente mais, que seja mais paciente? As raças de companhia, como Shih Tzu, como Lhasa, Pug, Bulldog francês, normalmente são raças bem tranquilas para a criança. Mas eu vou voltar no mesmo ponto anterior na escolha. Eu tenho que procurar conhecer o pai e a mãe. Porque se eu pegar um Bulldog que o pai e a mãe são agressivos, eu vou ter a tendência de ter um filhote agressivo também quando crescer e acabar ocasionando um problema. Então, conhecer a família é essencial. Conhecer o criador com a boa indicação do Kennel Club também é essencial para que diminua a margem de erro a praticamente zero para escolher a raça ideal e o indivíduo ideal. Eu sempre posso pedir para conhecer os pais quando eu vou?
adquirir. Se você pedir para conhecer os pais e a pessoa não quiser apresentar, desista. Tem alguma coisa de Pode errado. desconfiar, né? Já. Criador sério vai ter o maior prazer do mundo para mostrar a criação dele. E aí, eu estou falando de pai, mãe, algum irmão mais velho que já possa ter de ninhadas anteriores, porque isso vai me garantir uma certa tranquilidade. Sim. Eu conhecendo a família, eu conhecendo o indivíduo tranquilo, vai fazer com que esse indivíduo no futuro seja reflexo do pai e da mãe. Entendi. Agora eu perguntei aqui sobre a questão dos pais. Eu posso também, além de pedir de conhecer os pais, pedir questão de laudo médico. Isso aí o tutor ele pode exigir na hora da compra? Pode sim. O tutor ele pode pedir que o animal venha com atestado médico veterinário. Então, vai comprar o filhote, está pagando pelo filhote, você pode exigir que esse filhote venha com garantia. A garantia vai ser um atestado do médico veterinário dizendo que esse filhote não tem nenhuma doença infecto-contagiosa e nenhum vício, nenhum problema de malformação. Sim. Questão do idoso, doutor. Tem alguma raça que, para quem tem os pais idosos em casa, tem alguma raça que o senhor indique? O Shih Tzu, o Lhasa, são bem tranquilos. Alguns bulldogs aí vai a importância de conhecer os pais. Sim. Então é conhecer os pais para ter certeza que eu vou estar levando um filhote com genética tranquila. Mas em geral esses cãezinhos de pelo são bem amorosos, bem tranquilinhos. Eu tenho que ter cuidado com as raças mais ativas, com as raças de caça, porque eles vão estar correndo para um lado e para o outro do apartamento e pode derrubar um idoso. Mesmo que sejam dóceis, né? Tem a questão mesmo que seja dócil, ele pode ser um dócil brincalhão. Que tem que ter esse Tá? cuidado E aí também. pode ocasionar um acidente. Doutor, olha, muitíssimo obrigada por esse esclarecimento. Doutor, sempre dá uma aula aqui pra gente. Mas antes de encerrar, doutor, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu Tá, trabalho. vocês podem me achar em @DanielCoutoShoa e 8599-8842-1014. Doutor, muitíssimo obrigada. A minha pet dica é, para a escolha da raça ideal, procure um médico veterinário da sua confiança que tenha convívio com sinofilia, que conheça características raciais. Depois de decidir a raça, procure o Kennel Club do estado do Ceará para que ele possa indicar criadores sérios e você possa adquirir um filhote de qualidade. Eu estou aqui com o Dr. Marcelo Jucá, mestre em ciências veterinárias, especializado em animais silvestres e exóticos, e é o proprietário da clínica Bicho do Mato, que é a primeira de animais silvestres e exóticos do estado, né, Isso doutor? mesmo. Antiga já, né? Eu, como proprietário, sou recente, né, tem poucos Sim. anos, mas a clínica em si ela tem história de mais de 20 anos de funcionamento só com esses animais diferentes. Então, quem em casa tem um animal silvestre e exótico, olha, Clínica Bicho do Mato já tem uma credibilidade altíssima, é referência já no estado, né, doutor? É isso. E aí vamos falar, faz tempo que a gente não fala aqui de silvestres e exóticos e ainda existe uma dúvida, as pessoas mandam muito no nosso direct, qual é a diferença, doutor, essa nomenclatura? Certo. A gente tem que lembrar, né, primariamente, que o animal silvestre é um animal que, em toda a sua vida, ou em parte dela, né? Então, aves migratórias, animais, baleias que vêm para cá em época de reprodução, época de alimentação, um animal que em algum momento desempenha um papel dentro da nossa fauna, né? É considerado animal silvestre. Então, é aquele animal que é nosso, ou que alguma parte da sua vida é nosso, ele é considerado animal silvestre. E o animal exótico é o animal que é totalmente fora do nosso cotidiano. Então, aquele animal que só ocorre em outro país, aquele animal que em nenhum momento é da nossa fauna, ou se veio para a nossa fauna, ele foi introduzido, né? Não erradamente, mas foi introduzido por alguém, não faz parte do seu ciclo, né, natural ser da nossa região. E doutor, qual é a sua maior demanda lá na clínica? Certo. Sempre tem essa curiosidade. Certo. A clínica em si, atualmente, né, a gente vê um crescimento enorme na criação desses bichinhos diferentes. Então, a gente vê pessoas criando escalopsitas, periquitinhos, porquinho da Índia, coelhos. Então, esses pets não convencionais estão cada vez mais dentro da nossa rotina. A gente está cada vez mais trabalhando mais, vivendo em apartamentos menores e tendo menos tempo para conviver com alguns animais que exigem mais tempo. Então, esses animais eles chegam na nossa rotina para suprir necessidade de conforto, de afago do bichinho, de uma forma mais restrita, que exija menos espaço, que exija um pouco menos de manutenção. Entendi.
Doutor, vale ressaltar para quem está em casa que tem vontade de ter um animal silvestre, a maioria necessita ser legalizado, né? Isso. Na realidade, qualquer animal silvestre propriamente dito, ele necessita obrigatoriamente ser adquirido de um criadouro, né, de um local registrado junto aos órgãos ambientais. Então, para você adquirir seu papagaio, para você adquirir uma serpente, para você adquirir qualquer animal que faça parte dessa nossa fauna, e isso ainda engloba alguns animais exóticos também, que necessitam dessa regulamentação. O animal ele necessita ser oriundo de um ambiente regulamentado. Então, é aquela ave que vem com a anilhazinha, que aquela anilha tem uma numeração, aquela numeração é registrada junto ao IBAMA, é um animal que tem um microchip, aquele número ele é registrado junto ao IBAMA, junto ao Cisfauna, junto aos nossos órgãos ambientais, e aquele animal ele tem um certificado de origem. Então a gente sabe de quem ele é filho, quando ele nasceu, de onde ele veio procedência, e aquele animal então ele pode ser criado de forma correta e legal. A melhor maneira de fazer isso é primeiro procurar um profissional, porque assim, você já conhece e sabe quem indicar, né? Isso. É muito comum na nossa rotina, pelo menos na minha rotina de criação, ver pessoas que querem criar um animal e se aventuram, né, a criar aquele animal sem conhecimento, sem entender a necessidade do animal. Tem que entender que esses animais eles não estão na nossa rotina tão intrínseca, né, tão adentro como cachorro e gato. E ainda assim, ainda tem pessoas que criam errado, né? Mas esses animais, eles necessitam de cuidados especiais. Locais especiais para dormir, locais especiais para viver, alimentação adequada, momentos adequados, né? Então, é extremamente importante e benéfico para o animal que a gente tenha essa base de conhecimento antes, né? De criar aquele animal. Porque se você criar aquele animal sem ter conhecimento adequado, aquele animal pode vir a desenvolver uma patologia por conta de um erro de manejo, né, que pode ser sanado com uma simples consulta, com simples orientação e um simples estudo sobre o animal. Doutor, agora uma dúvida. É válido fazer como se fosse uma consulta antes de adquirir? Isso. E conversar com você antes de... É o sonho de qualquer veterinário da minha área, que a pessoa se interesse antes de conseguir um animal, tem esse conhecimento adquirido. Como eu falei, a grande maioria das patologias que acometem nossos animais, tirando alguns traumas, algumas coisas que a gente não controla, eles são oriundos de erro de manejo. Então, uma simples conversa com um profissional adequado, qualificado, que sabe qual a diferença daquele animal, o que ele come. Então, a gente tem dois tipos de aves. A gente tem aves que comem néctar, tem aves que comem sementes, tem aves que comem insetos, tem aves que comem frutas. Então, se a gente não alimenta aquele animal da forma adequada, a gente pode gerar uma patologia besta, né, que pode ser corretamente curada ou sanada se a gente cuidar daquele animal preventivamente antes. Eu lembrei agora do exemplo que você me falou antes da entrevista sobre os papagaios, né? A semente de girassol, que muita gente acha que é a alimentação ideal e não é. Né? Isso, a gente ainda tem muito na nossa cultura, né? Infelizmente, aquelas senhorinhas do interior que criavam aqueles papagaios naquele poleiro, com semente de girassol, com pão, com café, aquela vulga frase que o louro quer café. Então, esses animais eles estão findados a ter problemas, né? A gente esquece, por exemplo, que a semente de girassol é uma fazedora, né, uma formadora de óleo. Quando a gente vai no mercado, a gente vê aquela prateleira de óleo de girassol. Então, não que ela não esteja na base alimentar dele, pode ser utilizada, mas a quantidade muda, mas a frequência muda. Então, existe todo um conhecimento teórico, toda uma indústria, né, que já, por exemplo, já existem rações para os animais. Sim. Então, atualmente, até a alimentação com semente já é uma coisa que está um pouco mais em desuso ou um pouco com menos de credibilidade. Então, a gente tem que criar o nosso animal da melhor forma possível. De novo, assim, que na gente, se a gente tem uma alimentação muito gordurosa, uma alimentação muito inadequada, futuramente a gente vai desenvolver algum problema, alguma coisa pra gente. É uma curiosidade minha, que eu acho que eu já até comentei, mas é a questão de que eu vejo os veterinários que atendem pets, cachorro e gato, né? Mas quando eu conheço alguém que atende animal silvestre, eu fico imaginando como que consegue estudar tanta anatomia. A questão de uma cirurgia, como é que você vai de um passarinho a uma cobra? É tanta coisa diferente, doutor, é uma responsabilidade muito grande, né? Todos são, né? Também não vou tirar o mérito dos meus colegas, mas é muito gratificante para mim. Isso é o que me fez seguir essa área, isso é o que me fez me aperfeiçoar cada dia, estudar cada dia, porque como você falou, eu vou desde passarinho como falei, essa semana eu fiz um pequeno procedimento no passarinho de 13 gramas, mas eu também já fiz procedimento em animal de 10 quilos, já fiz serpente, já fiz mamíferos, né? Já fiz guaxinim, já fiz coelho, porquinho da Índia. Então, a nossa gama de produção de animais que a gente atende, de bichinhos que a gente necessita conhecer, realmente é bem diversificada. E ainda tem algumas áreas que estão entrando dentro do nosso conhecimento agora, praticamente. Sim. Por exemplo, medicina de peixes é uma coisa que está chegando para o cuidado das pessoas agora. Antigamente as pessoas criavam peixe, morria, nascia outro, morria, nascia outro. E hoje em dia não, a gente vê
pessoas que levam o animal na consulta, que fazem exames, que fazem preventivo daquele animal para cuidar melhor do seu bichinho. Doutor, olha, o papo tá tão bom que o Hélio já tá assim, dizendo que encerrou, e eu tenho certeza que vão surgir muitas dúvidas, porque eu acho que é um mundo, né, da medicina veterinária. Isso é um ramo que está em crescimento, né? Como eu falei, tanto as pessoas criando esses bichinhos diferentes, como a curiosidade das pessoas querendo fazer algo novo, algo diferente. A grande maioria das faculdades ainda capacita os veterinários para ser clínico de cachorro, de gato, de cavalo, né, de boi, do que seja. E o nosso ramo está em ascensão. Então é uma coisa que eu espero que uma conversa dessa, espero que a exposição de uma área, além de criar curiosidade, faça com que as pessoas estudem cada vez mais. Então vamos aproveitar que está gravando, vamos deixar um compromisso firmado, que o senhor volta aqui para responder as dúvidas. Volto na hora, só me Porque chamar. é muito assunto, Não, né, tudo doutor? bem. Antes de encerrar, fala suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Bom, gente, eu tenho minha rede social de trabalho, que é o marcelojuca.vet, né, que é o Instagram, e eu tenho também a rede social da clínica, né, que é a Clínica Bicho do Mato, né, ambos são Instagrams, e lá a gente conversa, respondo, né, tem tanto alguém que ajuda nessas redes sociais, como eu também estou lá para fazer respostas, para conversar e para expor um pouco do nosso dia a dia. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. A minha pet dica de hoje é, para você que quer adquirir um animal exótico ou silvestre, ter um bichinho diferente na sua rotina, adquira seu animal de um criadouro legalizado ou regulamentado, né? Aquele animal ele necessita obrigatoriamente ser oriundo de um ambiente regulamentado para que você não tenha problemas futuramente. E hoje vamos falar da parceria com a OptiVet que o Instituto ProSilvestre mantém. Falar da OptiVet assim, é uma honra, porque assim, nós temos uma profissional assim, incrível, que é a doutora Misa, que trata da oftalmologia dos animais domésticos aqui no estado do Ceará. Ela é uma referência. Fora isso também, a doutora Missa começou a trabalhar agora com os animais silvestres, então assim, ela está atendendo papagaios, serpentes, caçacos também, então assim, está tendo todo o desenvolvimento da oftalmologia para os animais silvestres. Fora que a OptiVet também tem o quê? Nós temos os maiores, assim, a questão de exames de tomografia computadorizada, então assim, é uma equipe de excelência profissional dentro do estado do Ceará que está fazendo a diferença assim, tanto para os animais pets domésticos, como os cães e gatos, como também para os animais silvestres. Então assim, está precisando daquela consulta oftálmica ou de algum exame mais específico? Vá à OptiVet. Gente, eu estou aqui com a doutora Vanessa Aires, médica veterinária especializada em felinos. Tudo bem, doutora? Ótimo. Olha, um prazer recebê-la de volta. Prazer é todo meu. Eu tava com saudade de vocês. E nós também, viu? Principalmente porque, para quem está em casa que é apaixonado por gatos, doutora Vanessa vem sempre aqui tirar nossas dúvidas. E hoje a gente vai falar de um assunto que talvez você aí em casa não conheça, como eu também não conhecia, né? Que é a hipertermia em gatos. O que é isso, doutora? E por que representa tanto perigo para a saúde dos gatos? A hipertermia em gatos é o hiperaquecimento do corpo, quando acontece a falha do gato em dissipar o calor, porque diferente de nós humanos, os gatos eles têm uma ineficiência em fazer essa troca de calor. Então, diferente da gente que nós fazemos essa troca de calor através do suor, no gato isso acontece de maneira mais ineficaz. Então, isso acontece no gato quando ele se lambe excessivamente, através da transpiração ali das patinhas, através da salivação excessiva. E esse acúmulo de calor no gato pode levar à hipertermia. Sim. E a consequência grave dessa condição é a deficiência, né, a parada ali dos órgãos vitais, como coração, pulmão, rim. Doutora, mas esses são os sinais, a saliva. Como é que eu posso perceber assim os sinais para dizer, não, aqui tem alguma coisa errada? A gente percebe que o gatinho está com hipertermia. Um sintoma clássico é a salivação excessiva. Também a respiração muito rápida. O gato, quando ele está numa condição de hipertermia, ele respira muito rápido, o coraçãozinho dele fica muito acelerado, ele fica muito confuso, ele fica apático, triste, sem querer comer. Às vezes ele não consegue levantar, tem coordenação motora, pode apresentar convulsão e em casos mais graves, quando ele não é socorrido a tempo, pode levar à morte. Doutora, e o que é que eu devo fazer imediatamente? No caso, eu percebo esses sinais, o que é que eu preciso fazer na hora para já tentar amenizar ou só é correr para o veterinário?
Para amenizar, encontrou seu gatinho, né, um outro gato nessa condição, é importante que esse gato ele seja retirado dessa condição de calor, que ele seja levado para um local fresco, oferecer água fresca e limpa para esse gatinho. É preciso também umedecer uma toalha e passar essa toalha úmida no corpo do gato, jamais dar banho, porque isso pode levar a um choque térmico e, posteriormente, levar imediatamente a um atendimento veterinário de emergência. E, doutora, quais são os gatos que correm mais riscos de se desenvolver? Porque a minha dúvida é o seguinte, a raça, a idade, ela determina algum risco ou qualquer gato pode desenvolver a hipertermia? Determina, influencia totalmente. Gatinhos jovens e idosos, eles possuem uma ineficiência em fazer essa troca de calor por conta da idade, né, da fase da vida em que eles se encontram. Os gatinhos obesos também possuem uma maior dificuldade em fazer essa troca de calor por conta da gordura ali no corpinho dele. E gatos da raça persa e da raça Maine Coon. Gatos da raça persa por conta da anatomia do focinho, né, que ele já torna difícil a respiração, e gatinhos da raça Maine Coon, assim como os gatos persas também, que têm pelos longos, também pode ter uma dificuldade nessa troca de calor por conta aí da pelagem. Então a gente tem que ficar com bastante cuidado, né? Demais. Eu não tenho persa, eu sou gateira, né? Então quando falo em gatos aqui, eu não tenho persa, mas uma coisa que agora me veio à mente é que de vez em quando a gente nota ele com a boca aberta, com a língua balançando, que a gente vê isso em cachorro, tudo bem, mas em gato eu acho mais raro. Isso é um sinal, doutora? Sim, é um sinal clássico de hipertermia, mas também pode ser um sinal de estresse. Então, é preciso que a gente pondere, né? O ambiente que esse animal está, a condição que ele está, se aquilo está relacionado ao estresse ou ao calor. Ou ao calor, né? Doutora, o que é que eu posso fazer assim no dia a dia, coisas simples para quem está em casa, para poder evitar a hipertermia nos gatos? Tem alguma coisa que eu possa fazer no ambiente, com o próprio gato? Tem sim. É preciso que nós, como tutores de gatos, veterinários de gatos, estejamos sempre orientando a respeito do estímulo da ingestão hídrica, né, que é oferecer sempre água limpa e fresca para esse gato. É muito importante que os bebedouros disponíveis eles estejam bem distribuídos pela casa, de modo que o gato ele beba água pelo estímulo visual. Passou aqui, vi um bebedouro, vou beber água, porque é esse o estímulo para que o gato ele venha beber água, e não a sede, é o estímulo visual. Então, quanto mais bebedouros espalhados pela casa, melhor. Estimular também com sachê, com petiscos dissolvidos na água, pedrinhas de gelo dissolvidas na água. Isso também vai favorecer a ingestão hídrica do gato. Outra coisa também, em dias mais quentes, é propiciar um ambiente fresco e agradável para esse gato, seja com ventilador, com ar-condicionado, com climatizador de ar. A gente precisa ter cuidado também com essas raças de pelo longo, como os persas e o Maine Coon, que eu falei inicialmente, Sim. né? Eles precisam ter tosa frequente, então tem que ter esse cuidado. E com os gatinhos de focinho mais curto, como os persas, é preciso que esses cuidados eles sejam redobrados. E caso o gatinho ele apresente algum dos sinais clínicos, né, que eu mencionei de hipertermia, é preciso que ele seja levado a um atendimento veterinário de emergência e sempre o tutor ficar atento a esses sinais. Nunca dar medicamento, nada por conta própria, Não, infelizmente assim, não tem nenhum medicamento que dê para fazer em casa para ajudar nessa questão da hipertermia, não. Então, levar no veterinário, levar no veterinário imediatamente. É a primeira e melhor opção. Sim. Doutora, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Nós que agradecemos, foi super esclarecedor, que eu acho que em casa muita gente vai amar saber dessas informações. Só que antes de terminar, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho, que é muito lindo também. Obrigada. Eu acompanho. Por favor, doutora. O meu Instagram é @aveterinariadegatos. Obrigada. A minha pet dica de hoje para evitar hipertermia no seu gato é que você ofereça para ele vários bebedouros espalhados pela casa e que nesses bebedouros tenham também estímulos como pedrinhas de gelo, petiscos, sachês, também que vão estimular a ingestão hídrica, evitando a hipertermia e doença renal. E aí, gente, gostaram do programa? Eu avisei que estava sensacional. É uma pena que está acabando, mas espera aí, porque ainda dá tempo de deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão?
Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo e envia aqui no nosso WhatsApp. Chegou agora, perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Ou então já posiciona a câmera do seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e não se esqueçam, TV Pet Show, onde seu pet é uma estrela. Apoio Cultural, OptiVet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na OptiVet o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é OptiVet.